Está funcionando, doutor? Doutora, nós, no final de semana, tomamos conhecimento de um áudio no processo, que foi uma perícia realizada pelo órgão especial do Ministério Público, que faz a extração de dados do celular do pai do Rafael, do Rodrigo. E na extração de dados, nós verificamos que no dia 15, ou seja, um dia após suposto dia da morte do Rafael, o menino teria encaminhado um áudio para o pai. Ou seja, a denúncia diz que no dia 14 o Rafael faleceu. E no dia 15 o menino teria encaminhado uma mensagem, às 20h30. Isso fica evidente que há uma incongruência e uma incoerência na acusação. De modo que nós não temos como permanecer e levarmos a nossa cliente a julgamento. Nós, então, dessa forma, invocando o princípio da plenitude da defesa, solicitamos a Vossa Excelência a realização de uma perícia nessa voz, nesse áudio, já que o Ministério Público diz que não é, que esse áudio não é do menino, nós solicitamos então que seja realizada uma perícia para verificarmos se essa voz é efetivamente do Rafael. Porque se o menino estava vivo no dia 15, há uma incoerência que gera uma nulidade absoluta do processo, porque não pode o menino ter morrido no dia 14 e no dia 15 ele ter encaminhado uma mensagem. Então nós solicitamos que seja realizada essa perícia para verificar se essa mensagem é do menino Rafael. E vai ter um prejuízo na aquisitação. Doutora, também, só complementando, quando da quesitação para os jurados, Vossa Excelência vai perguntar no primeiro quesito, no dia 14 de maio de 2020, o menino Rafael faleceu? E a resposta, como é que vai ser dada? Se no dia 15 nós temos uma prova técnica no processo que o menino estava vivo, produzida pelo próprio Ministério Público. Então, dessa forma, a gente não vê como avançar o processo sem que seja realizada essa prova para que nós tenhamos certeza. O menino morreu no dia 14 ou não morreu no dia 14? Nós não temos como avançar com o processo sem essa certeza. É o requerimento. Passo a palavra ao Ministério Público. Inicialmente, é importante salientar que essa prova, a extração de dados, foi feita pela Polícia Civil. A extração de dados do celular do Rodrigo foi feita pela Polícia Civil. É uma prova que se encontra desde o início do inquérito policial, ou seja, não é uma prova nova. A defesa ou tomou conhecimento à época e guardou essa prova para trazer no dia de hoje ao plenário. Eu estou falando agora. Eu não sou sem vergonha. Doutores, por favor. Tá errado, tá me xingando, tá me ofendendo. Senta no Doutor. Levanta. Eu não vamos sentar. Tu acha que tu é juiz? Doutores. Te faz respeitar. Estão nos ofendendo aqui, cara. Então, levanta tu então. Doutores, só um minutinho. Ninguém vai ser ofendido aqui. Eu respeito todo mundo. Doutor, tá fora da sala. Por favor, doutor Diogo. Bom, prosseguindo. Trata-se de uma prova que consta no processo desde o início, um áudio que foi extraído do celular do pai, Rodrigo, que segundo a defesa teria ocorrido esse áudio no dia 15, ou seja, horas depois da morte do menino. Porém, nós temos a própria confissão da ré, que foi a delegacia de polícia no próprio dia 15, noticiar o desaparecimento e posteriormente que matou o menino, ou seja, mais de uma confissão dela no processo dizendo que matou o menino naquele dia. Há diversas testemunhas, diversas provas que demonstram que naquele dia o menino não poderia estar com a mãe, e o conteúdo do áudio é nesse sentido, de que o menino estivesse com a mãe, estaria com a mãe. E, além disso, o prazo para requerer provas já passou. Nós já estamos aqui com a sessão plenária instalada. Eventual perícia
de voz já deveria ter sido requerida anteriormente, e esse áudio não é capaz de mudar a convicção que o Ministério Público tem, baseado nas provas do processo, de que a ré é culpada. Doutor Tubino, complemente, faz favor. Excelência, Marcelo Tubino, promotor de justiça. O Ministério Público, Excelência, pede que se leve adiante esse julgamento. Nós já tivemos, neste caso, Excelência, no mínimo 4 teses defensivas da morte do Rafael. Agora nós vamos ter uma 5ª tese defensiva, que o Rafael não morreu, se é o que eu estou entendendo pela defesa. Então o Ministério Público pede que seja rechaçada mais essa manobra da defesa, para que nós tenhamos um julgamento popular na data e hora marcada por Vossa Excelência. Eu costumo falar e ouvir, eu não sei se vocês têm esse costume. Excelência, mais uma vez vem a defesa procrastinar a instrução deste processo. Nós já tivemos aqui 4 teses defensivas. Esse pedido de diligências é completamente extemporâneo, passado o prazo, quase que diversionista. Porque a primeira coisa que a defesa fez foi lá na imprensa, lá no público, falar a respeito dessa prova, completamente descabida e descontextualizada. Essa prova, Excelência, ela tem que ser debatida aqui, neste plenário do júri, julgado por essa sociedade, que está aguardando esse julgamento há 2 anos, e a defesa vem, depois de 2 anos, falar de um áudio de 3 segundos. Doutor, só um minutinho. Não é o momento dos debates, doutores, só um minutinho. Não é o momento dos debates. Ok? Em primeiro lugar, eu só quero esclarecer que realmente a defesa tomou conhecimento na data de ontem e me comunicou, inclusive solicitou que interviesse junto à SUSEP para poder conversar com a cliente. Não cabe a mim entrar na discussão se foi ontem ou não que tomou conhecimento. O que eu sei é que são inúmeros, a mídia, as provas que constam no processo são bastante extensas. Existem inúmeros áudios de 5, 10 segundos, que eu também não consegui consultar todos. Então, aqui, qualquer um poderia ter analisado ou não. E eu gostaria que houvesse, no mínimo, respeito entre as partes. E eu prefiro partir do pressuposto de que todos estão agindo com lealdade e boa-fé, que foi o que ocorreu até hoje no processo. Foram audiências tensas, que todos aqui sabem o quanto foi difícil conduzir esse processo, o quanto foi difícil participar das audiências. Entretanto, em razão de que realmente já passou o prazo para postular a realização de provas, eu indefiro o pedido da defesa, sem que isso signifique que os defensores estejam obrigados a prosseguir na defesa da cliente. Com certeza, eles não são obrigados a sustentar uma tese que eles não concordam. O senhor não pode fazer isso, doutor. O senhor vai me desculpar. Doutor João. Guardou esse áudio para chegar aqui e sair do plenário? Não, eu vou dizer que o senhor... Eu vou dizer que o senhor está rasgando o Código de Ética da Advocacia. Doutor João. Assim como o senhor rasgou um livro do promotor em plenário, o senhor está rasgando Doutor o Código de Ética da Doutor João, pelo amor de Deus. Doutor João, como advogado, por favor, me escuta. O senhor sabe que eu sempre respeitei Vossa Excelência. E vou respeitar, doutor Gustavo. Eu vou lhe dar a palavra sempre. Mas, por favor, doutor João, quase 2 anos.
Fomos para o julgamento. O senhor tem toda a minha lealdade. É claro que eu ia para o julgamento, é evidente que eu ia para o julgamento. Doutor Jean, pelo amor de Deus, doutor Jean, quase 2 anos. Essa prova está quase 2 anos no processo. É claro que eu iria, doutor Jean, quase 2 anos. O senhor sabe? Sim, doutor Jean. Doutor Jean. Doutores, o senhor sabe por do respeito favor, que eu tenho pela doutores. advocacia. Pelo amor de Deus, doutor Jean. Doutor Jean, pelo amor de Deus. Doutor Jean. Doutor Jean. Pelo amor de Deus, o que é isso? Em 21 anos que eu fiz o primeiro júri, eu nunca vi isso. Pelo amor de Deus. É evidente que eu estaria na defesa, você estaria defendendo. Pelo amor de Deus, doutor Jean, para! Em razão do ocorrido, está encerrada a sessão.